E aí gente, beleza? Aqui é o Diego Tirano e é o seguinte meus dinossauros. Hoje vamos reagir a um jogo do Sonic da famosa e também polêmica plataforma Roblox, um jogo que esconde Deus. Antes disso deixe o like, inscreva-se no canal e comente sugestões de vídeos para sem reagir. dúvidas um dos jogos mais populares da atualidade. Pra tu ter uma ideia, em média jogam 85 milhões de pessoas por dia. E em base, o jogo tem uma comunidade que é meio duvidosa e se divide em 3 lados: pessoas minimamente normais, suco da sociedade e eu não faço ideia do que seja isso, mas enfim. Porém, mesmo sendo um joguinho bobo com muitas peripécias, o Roblox ainda possui o seu lado sombrio, tendo em vista que tem tanta polêmica que descrever daria um documentário de 2 horas, e sem falar na parte do terror. Alguns são até que infantis, ao ponto de ser uma play relaxante, porém tem outros que beiram ao abismo de estranheza e significado, e quando pegam um jogo popular, põe Sonic com um título de terror, o negócio fica bem divertido e impactante. Parece que as coisas vão ficar interessantes, kkkkkkkk eu espero. Sonic Save Robloxia. Eu sinceramente não sei como uma pessoa conseguiu fazer uma coisa tão insana ao ponto de fazer um peladão azul de tênis dar medo em criança. E isso não é o mínimo, o negócio chega a ser tenebroso quando descobrimos que somos observados do começo até o fim do jogo. Então já pegue a sua esmeralda e vamos embarcar nesse caos. Eita, tenho medo do que esperar, pois já vi um vídeo de gameplay do Gabs desse jogo bizarro aqui. Sonic Save Robloxia tem um início interessante. Na experiência do jogo fala que pode conter gore, cenas desconfortáveis e muito terror psicológico, o que já é bem preocupante logo de cara, até porque a gente tá falando de Roblox, um jogo que é pra ser até que bem alegre e algumas coisas a gente tem que ignorar. O mais bizarro é que ele não só avisa na build do jogo, como também na parte de entrada. Porém, a gente já viu de tudo nessa vida, então vamos entrar. Assim que entramos no jogo, a skin padrão que temos é alterado para uma skin lá das antigas. Além disso, o simulador do jogo parece que foi feito até em uma versão beta, como se fosse algo meio nostálgico e ao mesmo tempo bizarro. Seguindo em frente, temos uma única missão: impedir o Robotnik de dominar Robloxia. O motivo do Ovão querer isso é porque ele perdeu tanto no universo dele que era mais fácil tentar dominar um outro. Ou seja, o Eggman é bucha. Com isso, a nossa primeira missão... Muito bucha, kkkkkkkkkk mais bucha que o Infinite. A missão é de resgate. Fazemos isso com o Sonic Estátua Gente Boa. Ele nos guia e pede para tomarmos cuidado com os inimigos. Eles não parecem ser um grande problema. Prosseguindo, resgatamos Tails, que nos guia até onde está o Knuckles. Explosão. Michael Bay tá meio que sentindo inveja disso. Muito bom, mas sei que depois o terror já começa, pois isso aqui com certeza vai durar pouco. Falando sério, ultimamente o Roblox tá se envolvendo em polêmicas atrás de polêmicas por causa de conteúdo adulto que tem lá, apesar de que tem jogos com classificação, como eu estou vendo aqui está o exemplo. Mas nesse react não vamos conversar sobre isso ainda. Da hora. Entramos na base secreta e resgatamos a nossa Poca Vermelha. E assim, o nosso trio favorito vai atrás do Eggman. Chegando até ele, conseguimos derrotá-lo e parar com as suas maluquices de dominação. Então, para comemorar a nossa vitória, nada melhor do que aproveitar com os amigos. Até o momento, algumas coisas aconteceram. No início do jogo, algo fala conosco sobre ter uma coisa nesse mapa que não vimos logo de cara. E pelo que parece, nos confins do mapa, o primeiro que a gente teve contato está escondendo alguma coisa. Ou seja, o ouriço safado deve estar aprontando. Em alguma parte do mapa deve ter alguma passagem ou porta. Talvez, se a gente tentar clipar.
Essa parada de ter locais escondidos dentro do jogo é simplesmente genial, pelo simples fato de não ter tantos jogos de terror assim hoje em dia. Só aqueles abandonados. Além disso, me lembra um pouco o As Backroom. A música e o clima logo mudam para algo um tanto minimamente assustador. E então, entramos na sala com um enigma de estátuas, com uma interação que dão algumas dicas. O interessante desses diálogos é que são apenas descrições de alguma coisa, algo que talvez proclame talvez uma religião ou adoração, fazendo todas as estátuas olhar para isso. Seja lá o que seja isso, a dica muda indicando a uma torre, e nessa torre contém olhos. Olhos esses que pertencem a alguém. Voltando o percurso todo e subindo a torre, isso aqui acontece. Uma sala com mãos e um poema descreve como vamos passar pelo puzzle. De primeira, eu achava que era algo um tanto significativo, porém esse puzzle é uma performance de dizer que somos corpo, alma e existência. E a gente existe por causa do corpo e vivemos por causa da alma. Meio filosófico. Eu gostei. Colocando as orbes e saindo de dentro desse puzzle, um novo buraco abre. Mas esse local leva direto para aquela prisão. Só que dessa vez, o Knuckles e o Eggman não estavam lá. E também há um detalhe na superfície que é mencionável. O ourição que estava com a gente não aparece mais lá. E bom, entrando nessa cela, o que Knuckles, que era para estar lá, não está. O que resta é apenas uma alavanca. Abrindo ela, liberamos uma porta secreta. Mais um puzzle e um poema gigante. Resolvendo isso, o cenário muda completamente, de algo misterioso para bem caótico. Nesse momento, todo o mundo fica preto e branco, com apenas um som que é difícil de identificar. Andando mais à frente, a Green Hill também tá assim, e o único apretexto que a gente tem é continuar em frente. Quem pegou a referência sabe o quão da hora é isso aqui. Por um rápido frame, somos atacados por um bicho que não temos o conhecimento. A tela escurece e aparece em um local que lembra muito um purgatório. E isso não é meme, pois realmente é um purgatório. Ao que parece, a alma de jogadores pedindo por socorro, e o que fazemos de melhor é apenas ignorar e seguir em diante. Chegando em um pilar de subida, inclusive esse local lembra muito o level potencial das Backroom. Até o topo, vemos uma imagem do que parece ser um Tails olhando de canto. Chegando perto, viramos um buraco negro. Seguindo em frente, vemos um Tails acorrentado e várias placas escrito traidor. E como somos um buraco negro, entramos dentro do Tails. Tudo isso para fazer ele meio que acordar. E calma, que já já tudo isso vai fazer sentido. Pegando a tocha, aquela voz do além começa a falar com a gente de novo. Seguindo com a tocha para uma saída, e do outro lado, o mundo tá completamente caótico e ao mesmo tempo vazio. Andando pela ponte, a mesma voz diz que esse lugar é o Éden, um local que quanto mais tempo ficamos, a loucura pode nos sucumbir. E isso realmente é uma realidade, quando notamos que o nosso personagem no jogo fica cada vez mais louco, quanto mais ele demora. Então, seguindo a voz, chegamos à colina acima. A nossa visão fica muito turva e não conseguimos associar o que são as 3 estátuas em cima da colina. Porém, uma parece uma do Sonic e as outras duas não dá muito pra saber o que é. Essa daqui inclusive parece um abacaxi. Pulando em um buraco, estamos em um labirinto, onde o único objetivo é pegar os 3 totens e posicioná-los para sair do labirinto. Então, fazendo essa missão, o que é mais visto nesse labirinto são vários Tails mortos pelo chão e uma criatura que não é muito convidativa. Esse bicho parece um guardião que atrapalha dentro do labirinto, porém você é um deus da escapatória e consegue passar por esse local. Depois de posicionar os totens, viemos para o último local dessa zona, completamente inabitada e silenciosa, com várias e várias estátuas vivas. E no horizonte, uma entidade tá igual ao Sonic. Ela apenas aparece observando o fundo das nossas almas. Seguindo adiante, um ser chamado Renko nos avisa de um talvez possível futuro. Contemple
o mar infinito e aprecie o ar fresco enquanto pode. Uma tempestade está se formando e você não pode evitá-la por muito tempo. Independente de quanto exista, o destino tem seu nome escrito em águas tumultuadas. Tá, tem muita coisa pra ser explicada, então vambora. O nome desse ser é Allfather, o grande pilar por trás de toda a loucura desse jogo. O intuito do jogo é demonstrar um mundo que Allfather criou, narrado e apresentado por Renko, um dos guardiões que é desse papai. Tendo em vista isso, o Allfather consegue nos observar pelo jogo todo. Cada passo e cada momento tem um absoluto silêncio. Esse ser não foi feito, ele apenas existiu. É como se ele fosse uma fusão de todos os X existentes. De início, o que fica muito popular é o Sonic, e então ele entra nessa forma para poder se adaptar. E nem sempre foi assim. A ideia por trás dele é como se fosse uma crença. As pessoas adoram e ele pega suas almas, iguais como aquelas que estão no purgatório. Ele não só pode se adaptar às mudanças, como também a criação da creepypasta original foi o seu primeiro ato. E ele sempre sabe qual é o melhor momento para mudar. E o Tails que a gente encontra no jogo é a alma de um jogador chamado Alex. Ele foi um dos jogadores que foi contra essa maluquice e acabou sofrendo as consequências. O motivo disso vemos as várias tentativas fracassadas dele. E nós, os jogadores, temos a essência, até porque a gente de fora temos corpo, alma e mente. Além disso, que Knuckles e o Eggman também foram na mesma linhagem do Alex. Inclusive, eles se chamam Josh e Edgar. O paradeiro deles no jogo é desaparecido. Já o Alex, infelizmente, vai sofrer as consequências. Ele foi longe o suficiente e agora só vai esperar uma tempestade de terror e desgraça. E no final, é tudo pelo entretenimento dele, o pai de todos. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu achei muito da hora. A ideia de um jogo falso criado por um Sonic dentro do Roblox é simplesmente absolute cinema. A ideia e a história são muito boas e consistentes para um mundo, e pelo que parece tem cara de ter uma continuação, e isso parece ser muito bom. Mas o que é melhor ainda é você que deixa o like e se inscreve. Muito obrigado a tu que assistiu até aqui, vocês são simplesmente sensacionais. Eu realmente chuto que ainda pode ter uma continuação. Ou seja, eu vou estar lá na pizzaria Lanches do Renatão pronto pra jogar e trazer aqui pra vocês. Com isso, família, eu me despeço pedindo pra você dar um abraço no seu pai, pois eu te vejo na próxima loucura.